Jesus, que o Senhor possa continuar e pedimos a sua bênção para que tudo o que se está a passar nesta noite, neste lugar, e também para cada pessoa que está em sua casa, ouvindo, vendo, queremos também proclamar a bênção do Senhor, que Deus possa abençoar grandemente, guardar a sua casa, guardar a sua vida, e que nesta noite o Senhor me utilize e anule-me e fale através de mim. Eu peço que o Senhor me utilize. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso aqui é um pouco difícil falar para muita gente, mas ainda mais é difícil quando nos encontramos numa sala vazia e temos aquela sensação que é verdade, não é? Que nos estão vendo e observando. E o inimigo muitas vezes nos quer enganar e nos pôr nervosos, mas eu peço que nesta noite o Senhor me traga a sabedoria, o Senhor nesta noite possa usar-me e eu descanso em Ele e lhe agradeço, não é? E agradeço por este privilégio também nesta noite de poder estar aqui, compartilhar uma palavra que espero, como dizia alguém que quando eu agora me vinha, que fosse preciso, conciso e maciço. Quer dizer que seja exatamente aquilo que Deus quer falar num determinado tempo. E o que eu nesta noite intitulei a mensagem, pus preocupações, o título que eu dei foi preocupações, qual a nossa? A pergunta, não é? Preocupações, ponto de exclamação, qual a nossa? Qual a sua? Qual a tua? Qual a minha? Nestes tempos que estamos passando e que todos, ainda que não sejamos deste mundo, mas vivemos neste mundo e tudo o que se passa neste mundo nos acaba por tocar, não é? Acaba também. E então intitulei preocupações. Qual a nossa? Qual é a nossa preocupação? Inevitavelmente, se fizéssemos um inquérito, não é? Fizéssemos uma encosta a saber qual era a maior preocupação neste momento, não é? Perguntar a uma pessoa, olha, desculpe, qual é a sua preocupação neste momento, não é? Seguramente, a maioria responderia, é o Covid-19. E tanto que é o Covid-19 que eu acabo por estar falando na palavra Covid-19. É o que agora aflige as pessoas. É que agora é o tema de conversa. O que agora ligamos a televisão e é toda a hora Covid-19. É algo tremendo, não é? Mas eu creio que há demasiado, não é que se tenha que dar importância, não, mas estamos nos focando demasiadamente naquilo que está e não vivendo por fé, que é confiando naquilo que vai vir da parte do Senhor, não é? Escrevia, se fizermos um inquérito, seguramente que a resposta da maioria das pessoas seria o Covid-19. Esta pandemia, esta tal peste que assola todos os países de uma maneira ou de outra, e às pessoas em particular, a nossa preocupação é se nos toca, se não toca, ou toca alguém que nos conhece, que nos conhecemos. Acaba, não é? Agora é o tema, e é um tema bastante consistente, não é? Um preocupante. Mas era das coisas que mais gostava de ver, era na televisão, ou quando via, são notícias. Praticamente já não foi uma coisa que deixei de ver, foi notícias. E outra também uma das coisas que e porquê? Porque é um bombardeamento total, não é? Vejo algumas, mantenho-me atualizado, que é importante mantermos atualizados, e há outras que também na televisão que gostava de ver, também era das poucas coisas que via na televisão, eram notícias e futebol. Bem, uma deixei de ver por opção e outra deixei de ver porque não há mesmo futebol, e então aí não há solução, não é?
e agora pouco ou nada vejo televisão, porque de verdade acabamos por nos absorver. E eu não digo que não devemos estar informados, claro que devemos estar informados, mas tanta informação que acaba por ser uma informação que nos acaba por turvar, por nos afastar da realidade de certas e determinadas coisas. E como estava eu dizendo, não é? Pois é uma preocupação da maneira das pessoas, e a mim também me preocupa, e se me toca, se não toca, é ter o cuidado, se toca a alguém, mas não poderemos, o nosso enfoque não deverá estar focado, porque, como dizia um ex-presidente da República, que era o Sr. Jorge Sampaio, quando no início ou no decorrer da crise, que há mais vida para além do déficit, dizia ele, porque era uma preocupação com o déficit, e ele teve esta saída, esta frase que foi impactante na altura, e eu também nesta noite quero dizer que, amigos, irmãos, que há mais vida para além do Covid-19. Há mais coisas que nos devem de preocupar e nos levar o nosso enfoque. Não estou a dizer com isto que não devemos estar preocupados com a situação atual, que em muitos casos é dramática, que devemos tomar os cuidados. Mas com tudo isto acabamos por nos esquecer de quais são tantas e tantas prioridades que deveríamos ter para com a nossa vida. E não só para com a nossa vida, mas com a vida dos demais, não é? Por isso eu pus preocupações qual a nossa. E devemos preocupar-nos connosco. Mas não devemos centrar em nós. Não nos devemos de preocupar e passar demasiado tempo com aquilo que nos vai acontecer ou não nos vai acontecer, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele é que permite ou deixa de permitir o que vai passar. Evidentemente, se formos descuidados, se formos ao louco, pois o Senhor dirá, olha, pois amigo, fará o que tu entendas e poderá tocar, não é? Mas se dentro daquilo que nós vivamos e não nos deixamos amedrontar e não nos deixamos intimidar, mas pensando e orando e clamando e vivendo que o melhor do Senhor ainda está para vir, vivendo confiadamente. Há mais vida para além do Covid-19. Continua a existir um montão de doenças que já existiam antes do Covid-19. Continua a haver um montão de aflições que já havia. Continua a haver necessidade. Talvez agora mais doenças do que havia, há mais necessidade em consequência de tudo aquilo que vai passar. Já existiam conflitos, já existiam um montão de histórias, já existia falsos relacionamentos, já havia faltas de relacionamentos, já havia falta de amor, já havia amor, já havia um montão de coisas que continuam a existir e que nos devemos também de preocupar com elas, não é? Por isso o Senhor me deu um versículo, diz em 14:1, João 14, versículo 1, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o nosso coração. Que nestes tempos que estão passando, não deixemos que o nosso coração fique afligido, que não se turbe a nossa vida e deixemos de focar e continuar a viver e a continuar a confiar e a continuar vivendo e cada dia mais animado e buscando que Deus continua velando por nós. O versículo 27 de João 14 diz: deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz a vós outros que estáis tão preocupados. A ti, Fernando, que te preocupas também demasiadamente muitas vezes. Ainda esta semana apanhei um susto que não vos vou compartilhar. Compartilhei com alguém. E verdade, fiquei apavorado. E me faltou talvez a fé e a confiança. Por isso, a todos nos passa, não é? Mas se o Senhor quer dizer nesta manhã, ou nesta noite,
No versículo 27 do capítulo 14 de João diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavra de Deus, que muitas vezes, como eu acabei de dizer, esta semana apanhei um susto, me atemorizei. Mas nós temos que continuando e buscando que a palavra de Deus sustente a nossa fé. Não se turbe o nosso coração. Não nos amedrontemos, não nos enfoquemos somente numa situação que está, mas pensando que o melhor do Senhor continua por vir. Continua a haver necessidade de estar todos os dias preparados para estar na batalha. Que a vitória não é nossa, mas vem do Senhor. Não deixemos que o nosso coração se turbe nem se atemorize. Em Apocalipse 3,18 diz a palavra do Senhor algo que nós necessitamos para a nossa vida, não é? Mas no versículo 20 em Mateus 6, 22 e 23, há algo que eu compartilho connosco, não é? Que eu lia e quero compartilhar convosco, não é? Diz, Mateus 6, diz, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas, não é? Lâmpada do corpo são os olhos, se os teus olhos forem bons. Se os teus olhos estiverem límpidos. E nós muitas vezes sujamos os nossos olhos. Mas como diz o Senhor em Apocalipse, e isso que eu te quero deixar nesta noite, no versículo 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio de Deus, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Colírio, que venha Deus a limpar os nossos olhos, que venha a trazer, a tirar aquilo que se turva. Muitas vezes ficamos turvados. Colírio para ungir os teus olhos, que não se turve o nosso coração, que não fique endurecido, como diz em Hebreus 3,8, não endureçais o coração. O meu conselho para hoje é que possamos lavar os nossos olhos e limpar o nosso coração, os nossos olhos com o colírio de Deus e o nosso coração com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que pagou um preço altamente. Um preço muito alto Ele pagou, não altamente, um preço muito alto que Ele pagou por cada um de nós, que o conhecemos e também por aqueles que não o conhecem nem o reconhecem. Porque, como diz em Mateus 3,16, em João 3,16, de tal maneira Deus amou o mundo que enviou o seu Filho por todos, não só por uns. Então, não nos deixemos atemorizar, não nos deixemos amedrontar, preocupemos-nos sim com o que se está a passar, mas não centremos a nossa vida e os nossos pensamentos, porque, como diz em Hebreus 3,7, diz a palavra do Senhor, e eu quero vos dizer nesta noite, que o Senhor possa ungir os nossos olhos, limpar as nossas vistas. Porque se os nossos olhos estão sujos, se os nossos olhos estão turvados, tudo vemos mal, tudo aceitamos, ou pelo contrário não aceitamos tudo aquilo que nos dizem ou que possam vir. Não, porque estamos com os nossos olhos turvos e acaba por turvar o nosso, enegrecer, endurecer o nosso coração. E assim, versículo 3 de Hebreus
no capítulo 3, capítulo 3, versículo 7 diz: assim como diz o Espírito Santo. E assim como diz o Espírito Santo nesta noite, se ouverdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E no versículo 12 também do capítulo 3 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Já antes desta pandemia, havia corações perversos. Continua a haver corações perversos. Mas diz o Senhor: vede que em vós não haja um qualquer, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Por isso não deixemos que o nosso coração se perverta. Não deixemos que o nosso coração endureça. Não deixemos que o Espírito Santo do Senhor se apague na nossa vida. Que nos foquemos em buscar a Deus, que nos busquemos a servir a Deus. Não faz falta grandes alaridos para ter uma relação pessoal com Deus, ao contrário. A relação com Deus é uma relação de intimidade. No versículo 13 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de nós, a Bíblia diz vós, mas para nós, um perverso coração de incredulidade, um perverso coração que nos afasta muitas vezes da relação com Deus. Mas no versículo 13 diz algo que me anima, não é? Diz a palavra do Senhor, diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos é como já temos ouvido dizer e compartilhar. Exortar não quer dizer literalmente dar uma bronca ou sinónimo de bronca. Exortar para mim, e à luz da palavra do Senhor, é levantar o ânimo do abatido. Esse nosso dever é contribuir para os bons relacionamentos. Não somente compete aos demais contribuir para que haja um bom relacionamento, que haja um relacionamento são, mas também compete-me a mim em primeiro para que isso passe. Sempre estamos pedindo que sejam os demais. Comecemos por nós. Deixemos de tanto o nosso umbigo e de preocupemos, porque ter fé, fazer a obra do Senhor não é fazer obra social. Não é dar de comer àquele que só necessita. Não é só isso. Devemos de nos preocupar. Há muita gente que dá de comer e não conhecem a Deus. Dá de comer aos necessitados. Ajudam famílias. Não conhecem. Mas nós que conhecemos o amor de Deus tem que ser prática na nossa vida. Tem que estar vivendo dia a dia, através do renovo no Espírito Santo. Por isso é necessário que o colírio do Senhor venha aos nossos olhos, limpe a nossa vista, porque nós, muitas vezes, vivemos mais por vista do que vivemos por fé. Exortar é levantar o ânimo, como dizia, daquele que está caído, daquele que está passando dificuldades. Exortar é contribuir para os bons relacionamentos, dar esperança, corrigir alguma situação em particular. Mas quando nos exortam, nós gostamos de que nos exortem, mas que exortem que aquilo que nós queremos ouvir. E muitas vezes, se não na maioria das vezes, o melhor para a nossa vida é aquilo que nós não gostamos de ouvir, mas que depois traz o fruto em nossa própria vida. Corrigir alguma situação em particular, no fundo Deus, para mim, no fundo é Deus preocupado connosco. Ele não só está connosco, Emmanuel, mas velando por nós. Em 1 de Pedro, diz o versículo, capítulo 5, versículo 7, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 7. Lançai, nós que estamos muitas vezes sobrecarregados, que estamos aflitos, que estamos duvidando, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ou a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas há a parte que nos corresponde a nós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em redor, rugindo como um leão, buscado a quem o possa tragar.
porque Ele tem cuidado de si, tem cuidado de mim, e o Senhor tem cuidado de nós. Por isso lancemos todas as nossas ansiedades confiadamente no Senhor. Não endureças o teu coração. Infelizmente, muitos deixam endurecer o seu coração. Por isso o Senhor diz, tende cuidado. Como diz em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele são as saídas da vida. Não te deixemos enganar. Os enganos, eu quero te dizer, os enganos não vêm de Deus. Os enganos vêm primeiramente, muitas vezes, de nós próprios. Os enganos, as mentiras, a perseveridade, têm uma coisa clara. O pecado não vem de Deus, mas sim do interior de nós e de nós próprios. Por isso estamos atentos contra as astutas ciladas do inimigo e vigilantes, e não estejamos, como ouvimos no domingo, adormecidos como estava Jonas. Bastantes preocupações, mas passamos demasiadamente, muitas vezes, preocupando-nos mais connosco próprio, do que preocupar, que haja um ambiente são, que para isso é necessário que nos humilhemos, por isso é necessário que nos coloquemos diante do Senhor e pedir, Senhor, lava-me os meus olhos, limpa o meu coração, cuida e siga guardando a minha vida, mas eu necessito de estar vigiando, orando, estando na frente da batalha. Não te esquecer que tu já pedias que nós fôssemos sal, fôssemos luz, antes da pandemia e agora mais na pandemia. E não temos que ser só sal e luz neste mundo, mas temos também que ser sal e luz no meio de nós, da própria família da fé. Bastantes preocupações temos acerca de nós. Preocupamos muitas vezes demasiado connosco. Não digo que não devemos de preocupar, mas devemos de preocupar também com os demais. E não é como os demais somente em dar-lhes de comer, ou somente a suprir as necessidades. É demonstrar o amor de Deus, pôr em prática o amor de Deus, praticar a palavra de Deus, como ouvíamos ainda há pouco tempo em algumas pregações, e sabemos e diz a palavra de Deus, se temos de preocupar, é verdade. Mas já temos um que se preocupa, como há bocado dizia, que vela por nós. As nossas preocupações devem ser naquilo que Deus coloca no meu coração para a igreja. As nossas preocupações diárias devem ser de aportar algo de bom, benéfico para a extensão do reino do Senhor. E isso depende de nós, não depende de Deus. Ele quer utilizar-nos para que nós, cada um, seja alguém que aporte algo de bem para o reino de Deus. Aportar para que haja bons relacionamentos. Sempre haverá faltas, há uma falha. Nenhum é perfeito, só Deus é perfeito. Mas nós sempre passamos demasiado tempo a olhar, colocando a nossa vida, os nossos olhos. Por isso eu dizia nesta noite, que o Senhor possa, no nome de Jesus, ungir, limpar os nossos olhos com o seu colírio, com a sua água, porque o Senhor é santo. As nossas preocupações têm que ser, passa por aportar cada dia algo de benéfico para o reino de Deus. As nossas preocupações têm de passar em analisar-nos, a nós mesmos, à luz da palavra. Dizer, como dizia, que há diz, sonda ao meu coração, que em Salmos 51, 10, não estou em erro, Senhor, sonda a minha vida. Senhor, faz com que eu retifique aquilo que está errado em mim. Senhor, me humilho e coloco diante de Ti e Te necessito. Se somos feno, devemos analisar se somos feno, se somos ouro. Sabes, porque tanto o ouro como o feno passam pelo fogo e um desaparece, que é o feno. E o feno ainda deixa uma cinza que nem para nada serve. Há uma cinza que se dá para aproveitar e até se usa para quando se semeia o cebolo, não é? Se põe por cima para que depois no meio queima as ervas, nasce o cebolo. Mas a cinza do feno nem para isso serve. Ou se somos ouro, se a nossa vida passa pelo fogo
e desaparece, ou se volta depois mesmo de ser derretido como ao ouro e solidificar e ser ouro na mesma. Escrevia para terminar, dizer, em Mateus 5,3 diz que sejamos sal e luz neste mundo. Que, de verdade, uma das nossas preocupações diárias da nossa vida não é só fazer o bem, de ajudar os necessitados, de dar de comer a quem tem fome, claro que sim, mas é que estejamos orando, estamos intercedendo, pedindo a Deus o favor para as vidas de tantos que estão perdidos, que já estavam perdidos antes do Covid e continuam perdidos. Já há gente que passava mal e continua a passar. A nossa preocupação não seja só o que nos pode acontecer ou passa connosco, mas que a nossa preocupação seja acerca dos demais e que possam ser salvos, transformados e tenham vida e vida em abundância. Vós sois o sal da terra, mas se o sal tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Somos sal e temos que continuar a ser sal. Somos luz porque nós temos a luz, não porque nós somos luz, mas porque a luz de Cristo resplandece a nós. Oremos, coloquemos diariamente não só a oração, mas também não nos esquecemos que há tanta gente que continua perdida, sem uma palavra de esperança. E muitas vezes nós passamos o nosso tempo preocupados com o nosso umbigo, preocupados com nós mesmos. Eu também. Mas não, há que morrer. Porque quanto mais nós morremos a nós próprios, mais Jesus se glorifica em nós. Pois eu, nesta noite, quero animar-te e que a tua oração seja como os discípulos também diziam ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, que nesta noite, Senhor, a palavra, Senhor, que Tu permitiste, Senhor, que eu compartisse, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo, Deus, Senhor, a gravar no coração de cada um de nós, Deus. Senhor, sim, teremos de estar preocupados, devemos ter cuidado, Senhor, mas não nos centremos, nem nos deixemos enganar por os enganos deste mundo. Senhor, Tu és a luz deste mundo. Senhor, Tu queres que nós sejamos também esse sal. Senhor, que, Senhor, nos foquemos em Ti, Deus. Senhor, não desanimemos, Senhor. Senhor, que Tu, Senhor, nos exortes, que utilizes, Senhor, os Teus servos, Deus, também para exortar-nos, Deus, Tu palavra, Senhor, que nos humilhemos diante de Ti, Senhor. Senhor, que analisemos as nossas vidas à luz da Tu palavra, Deus. Senhor, que cada dia das nossas vidas aportemos algo de mais, Senhor. Não de mais, não de demasia, mas algo mais, Senhor, para a extensão do Teu reino, Senhor, neste lugar, Senhor. Há tantas almas perdidas, há tantas vidas angustiadas, Deus. E nós tantas vezes, Senhor, preocupando-nos com o nosso eu, Deus. Eu. Mas não é acerca de nós, mas é acerca de Ti. E acerca dos demais que nós temos que cada dia estar diante de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor. Abençoa a Tu palavra, Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por esse sangue derramado nessa cruz que nos limpa, nos perdoa, Senhor. Envia, Senhor, para todos aqueles que queiram receber nesta noite o Teu colírio, Deus. No nome de Jesus, através da fé, Senhor. Lava os meus olhos, lava, Senhor, os olhos, Senhor, daqueles que querem ser limpos, Deus, no nome de Jesus, com o Teu colírio, Deus. Senhor, e o Teu sangue, Senhor, limpa a nossa vida, Deus.
perdoa-nos as nossas iniquidades, Deus. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, cada dia transforma-nos, Senhor. E obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente, Deus, e te oro e coloco a vida, Senhor, também de todos aqueles que o meu irmão Mário orou, Senhor. Reforço, Senhor, o pedido, Senhor, para que a tua graça, Senhor, seja manifesta, não somente por aqueles que orou, Senhor, mas também, Senhor, que nos possa confortar, exortar, animar, Senhor, e fala cada dia às nossas vidas. No nome de Jesus, amém.